Boa noite, irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero nesse início da minha fala dizer que pretendemos aí talvez no mês de agosto, já com menos frio, realizarmos os batismos. Então, você que tem desejo deve fazer parte da classe para que oportunamente a igreja delibere e vote o batismo, né? Está muito frio. Eu disse domingo passado, me parece na classe, um desses dias, uma passagem rápida, que eu gostaria que o dia do batismo fosse muito frio. Primeiro porque eu entro com roupão de borracha e não sinto frio. Mas, em segundo lugar, porque prova quem realmente está disposto, né? A pessoa que se batiza, ela entra tão emocionada, quem sente mais frio são os diáconos. Porque a pessoa entra tão emocionada, entra com lágrimas nos olhos. É muito lindo. Então, deixamos aqui esta informação. A segunda palavra que eu quero dar é o nosso curso Educação à Distância, Visão Celular, que terá o seu início no dia 9. Então, aqueles que já fizeram a sua inscrição devem procurar acertar, não é? Para que possamos começar. Você certamente já deve ter a orientação de acesso ao curso. Eu tenho certeza que vai dinamizar bastante a visão celular, que é de a igreja estar onde as pessoas estão. Eu creio que esse tempo tem sido um tempo muito difícil, não só por conta da doença, um tempo de muitos conflitos. Ainda há pouco eu recebi a informação de que uma mobilização contra o presidente em São Paulo depredou a Mackenzie. É um tempo difícil. Mackenzie é uma universidade presbiteriana e, no ato de vandalismo brutal, talvez potencializado pelas redes sociais, a gente vive um clima tenso no nosso país, né? Onde, pessoalmente, o sentimento que eu tenho é que a nossa liberdade está sendo ameaçada, né? Talvez você tenha visto aí o vídeo feito pelo Colégio Batista Getsemane, em Belo Horizonte, numa contraposição àquele vídeo a favor do movimento LGBT, e eles fizeram um vídeo dizendo: meu Deus não erra. E pasmem que há uma mobilização sendo feita contra aquela instituição. A OAB está se levantando, enfim, sugerindo que aquele vídeo é um vídeo que incentiva o ódio. Eu fiquei bastante perplexo e penso que vai chegar o momento em que pregar o que a palavra de Deus diz vai trazer sérios problemas, né? E, infelizmente, parece que muitos de nós não estamos atentos ao que está acontecendo no cenário nacional, nos deixando influenciar e tendo a cabeça feita pelos meios de comunicação que não têm interesse com a verdade. E, evidentemente, que é a postura dessa tribuna, desse púlpito, não levantar nenhuma postura político-partidária, mas eu entendo que, como líder da igreja, é dever meu alertar a congregação para que nós estejamos atentos. Não sei se você tem acompanhado toda a mobilização. Eu continuo crendo que, seja quem for o presidente, a minha Bíblia diz que eu devo orar por aqueles que governam, não é? Uma autoridade constituída, seja no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Então, é o nosso dever orar e nós devemos nos informar. É um tempo extremamente difícil, não é? Quase que a gente precisa escolher algumas palavras quando entra nesse cenário, porque entendemos que há uma pluralidade de percepções políticas na congregação. Inclusive, estamos sendo vistos agora através do canal do YouTube, não é?
Então, a nossa fala aqui não é no sentido de incentivar a qualquer posicionamento contrário àquilo que a Bíblia ensina, que é de respeito, de amor, de consideração, mas precisamos estar calcados e fundamentados na verdade. O tempo é difícil, você que tem filho pequeno, ponha seus olhos lá sobre a educação que seu filho recebe em casa, não é? Eu estava essa semana em um determinado lugar com a Débora, assistindo uma programação num canal, e vez por outra vi um flash das cores do arco-íris, né? Chamado comunicação, tem um nome que começa com neuro. Mensagem subliminar, mas tem um outro nome, né? E aparecesse em flashes, eu fiquei percebendo, gente, criar um condicionamento, né, de aceitação, um condicionamento, né? É um tempo difícil. Você que tem filho pequeno, põe os olhos. Foi-se o tempo em que a escola era parceira da família, não é mais. Põe os olhos, atente, veja o que é que seu filho está aprendendo em casa, na escola, né? E oremos por nossa nação, oremos pelo presidente, oremos pelo governador, oremos pelo prefeito da nossa cidade. Você entendeu a minha fala aqui? Eu estou dizendo que é um tempo difícil no cenário político, é um tempo difícil no cenário da saúde, né? Pessoas estão morrendo, a gente não vê pessoas morrendo não só de doença, da pandemia, mas morrendo por razões outras, né? E a gente que é pastor vive uma duplicidade de sentimentos. Ontem, por exemplo, um sábado, de manhã eu estava fazendo um sepultamento, à tarde eu estava fazendo um casamento. E a gente não tem como desligar aqui uma tomada e ligar ali, essas coisas ficam, e muitas vezes elas se manifestam somatizando-se, porque são sentimentos tão contraditórios, e até preciso ter cuidado, porque, imagine, eu estar tão impregnado com o ambiente do sepultamento, aí eu vou para um casamento. Você já pensou se eu troco as falas? Percebe? Não é? Eu falo isso com muita seriedade, porque a gente vive essa contradição de sentimentos. De manhã um casamento, um sepultamento, e à tarde um casamento. Meu Deus, né? E não é a única vez que a gente vive esse tipo de experiência, né? Então, eu aproveito para encorajar você, irmão, irmã, a cobrir o seu pastor, os seus pastores, com as suas orações. Eu até suspeito que muito da patologia que acomete a minha esposa, uma enxaqueca crônica, limitante, né, seja por resultado até dessa somatização, que nela, desta forma, em mim, numa gastrite crônica, né? É porque a gente é carne, né? A gente é carne. Está aqui a doutora que lida lá no hospital com perdas, deve ser uma coisa muito triste também, né? É a dinâmica da vida, e a gente precisa que nos cobramos em oração, não é? Se você quiser achar defeito no seu pastor, posso até ajudar você, já lhe adiantando alguns, mas eu duvido que haja nesta congregação alguém que queira tanto ver a glória de Deus como seu pastor. Duvido, pode ser que seja igual. Então, nos cubra com oração, não é? Vocação, ministério pastoral é fruto de chamado, que ninguém se atreva a entrar no ministério com outra perspectiva, senão de renúncia, de muitas vezes engolir sapos e vomitá-los na presença de Deus, literalmente, ou não literalmente, né, figurativamente, engolir sapos e colocá-los diante de Deus, em súplica, em oração. Mas eu estou confiante de que nós temos muito mais motivos para agradecer. Se você veio hoje de manhã e ouviu a pregação que o pastor trouxe, né, os 3 níveis de agradecimento, de gratidão. Se você não veio, deixou de ganhar, mas pode ainda recuperar um pequeno prejuízo, ou um pouquinho do prejuízo, assistindo depois no canal do YouTube. Posto isto, vamos à palavra, para que Deus nos fale.
Marcos capítulo 5. Nós vamos meditar nessa noite num texto muito conhecido. E eu quero dar o título à nossa fala na forma de uma pergunta. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? E nós vamos estudar uma situação que apresenta uma pessoa que se viu diante de um quadro que não tinha mais o que fazer. Nós vamos ler o texto a partir do verso 24. O ideal seria lê-lo a partir do verso 21, porque aqui nós temos o relato de 2 milagres. Começa falando da filha de Jairo, depois tem um intervalo, fala de uma mulher com fluxo hemorrágico. O episódio que a envolve é registrado com início, meio e fim. E depois, então, prossegue, a partir do verso 35, falando e completando o episódio da filha de Jairo. Como nós queremos nessa noite tratar apenas da questão relacionada a esta mulher, eu quero lhe convidar a ler comigo no verso 25 e seguintes, que dizem assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento suplicar a tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre aqueles que nos governam, desde o âmbito municipal ao âmbito federal. Oramos em favor do presidente desta nação, que lidera num tempo de tanta dificuldade. Que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor tenha misericórdia do governador deste estado, do município, do prefeito deste município. E o fazemos, Pai, na compreensão daquilo que o apóstolo Paulo, teu servo, nos instruiu, escrevendo a Timóteo, que devemos orar por aqueles que estão em liderança sobre nós, governando sobre nós. Tem misericórdia da nossa nação, doente em tantos níveis, para além da pandemia, doença moral, um país onde a corrupção parece que se tornou uma instituição,
Ó Deus, e a corrupção mata, porque tira hospitais, tira remédio, tira comida, tira trabalho. Tem misericórdia desta nação, Senhor. E agora, Deus, que vamos compartilhar a Tua palavra, eu preciso que o Teu Espírito me revista de poder, eu preciso que a Tua graça me envolva, eu preciso que o Teu Espírito fale a cada coração, não só daqueles que estão aqui, Senhor, mas daqueles que ouvem em casa. Ó Deus, põe o Teu manto sobre o Teu servo, e que em nome de Jesus, a Tua glória se manifeste. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este episódio que lemos é relatado pelos 3 evangelistas que compõem o chamado os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que tratam deste assunto. O menor relato é o relato de Mateus, o relato de Marcos e Lucas tem proporcionalmente o mesmo tamanho, o relato de Lucas tem uma característica especial, porque é o relato feito por um médico. Lucas era um médico, e quando ele diz que aquela mulher estava com uma hemorragia, e ela não pôde ser curada, ele está falando com a compreensão de um médico, que relata, portanto, este milagre. Nós estamos aqui diante de uma situação com pessoas reais. Não é uma parábola, não é uma história, é um relato real. O relato do encontro de Jesus com uma mulher com fluxo de sangue. O texto diz que ela havia despendido tudo o que tinha, verso 26, sem contudo nada aproveitar. Em outras palavras, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. E eu creio que há pessoas aqui nesta noite, ou que me ouvem em casa, que talvez já tenham se deparado com uma situação, não necessariamente de doença, mas até de doença, e que concluem, não tem mais coisa alguma que fazer. Não sei mais o que fazer em relação ao meu filho, que me dá uma dor de cabeça tremenda. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer no meu casamento. Conflito. A gente acorda brigando. Vive o dia brigando. Vai dormir brigando. Até sonhar, sonha que está brigando. Não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer para eu me entender com meu esposo. Não sei mais o que fazer para eu entender com a minha esposa. Interessante que a pergunta, você quer ser feliz no casamento? Todo mundo vai dizer que sim, só um louco que entra num casamento e diz, eu não quero ser feliz. Mas por que é que as coisas desandam? As pessoas vivem como se fossem inimigas. Ao invés de construírem pontes, constroem paredes. E a distância de coração vai se tornando tão grande que tenta ser compensada por gritos. Os gritos numa relação traduzem a ideia de corações distantes. Não somente o grito, mas às vezes o silêncio, que é um silêncio ensurdecedor.
Você já observou namorados? Namorados sussurram. Ontem eu dizia no casamento, na celebração do casamento, que é interessante que na época do namoro e noivado, as comparações zoológicas são gentis e delicadas. Minha pombinha, meu gatinho. Mas as relações vão azedando e as comparações zoológicas vão chegando no cenário dos paquidermes. Compreendeu? Você sabe por quê? Corações que estavam juntos não precisam falar gritando, mas corações que vão se distanciando tentam compensar a distância, ainda que próximos, pelo alto volume da voz. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? Vamos analisar o estado desta mulher. Uma mulher com uma hemorragia. 12 anos com uma hemorragia, diz o verso 25. E a primeira verdade é que o seu estado a tornava impura diante da religião judaica. Levítico, capítulo 15, versos 25, 26 e 27 dizem assim: também a mulher, quando manar fluxo do sangue, do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O ciclo menstrual de uma mulher não leva 12 anos. Claro que não. Mas observe que esta mulher, diz o texto, 12 anos padecendo com uma hemorragia. Um problema ginecológico que tem os seus desdobramentos. Eu não sou médico, mas não é difícil concluir que a reboque trazia uma anemia. Perda de sangue, fraqueza talvez. Seu estado a tornava impura. O texto diz que ela não tinha mais o que fazer. E a segunda verdade é que seu estado trazia vergonha. A mulher nessa condição era evitada por todos, inclusive pela própria família. Era excluída da sinagoga e do templo. Imagine o constrangimento, a insegurança. As mulheres, com certeza, sabem muito bem interpretar o que eu estou lhes dizendo. Em terceiro lugar, o seu estado trazia prejuízo financeiro. A Bíblia diz que ela havia despendido tudo o que tinha. Sabe de uma coisa? Lucas diz que ela havia gastado com os médicos todos os seus haveres. O texto de Lucas capítulo 8, está o relato paralelo. Gastou tudo e não teve solução. Prejuízo financeiro. O que fazer? Há coisas que, mesmo tendo muito dinheiro, não podem ser resolvidas. Dinheiro não compra paz dentro de casa, pode construir uma mansão.
Mas o dinheiro não tem a capacidade de trazer harmonia dentro de casa. O dinheiro pode comprar um carro, mas não pode dar paz àquele que está atrás do volante dirigindo carro novo. O dinheiro pode possibilitar o indivíduo viajar e conhecer o mundo, viajando em primeira classe, comendo com talheres preciosos. Se viajar então em uma dessas empresas aéreas sauditas, pronto, um hotel 5 estrelas no ar. Mas não tem capacidade de trazer paz interior. A mulher gastou tudo. Terceiro lugar, o seu estado trazia frustração. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela gastou, mas não teve resultado. Por nenhum pudera ser curado. Quando se gasta o que se tem e tem um resultado, o resultado compensa o gasto. Compensa o gasto. Você tem um problema sério, você tem um dinheiro que pode resolver aquele problema sério. E você pega o dinheiro e resolve o problema sério. Você perdeu o dinheiro, mas ganhou a solução de um problema sério. Agora, quando se gasta tudo o que tem e não tem resultado, a não ser a frustração. Então, nós podemos depreender que era uma mulher frustrada há 12 anos. O que é que eu faço agora? Não tinha o que fazer. E aí eu quero destacar 3 ou 4 coisas que ela fez respondendo essa pergunta. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? Eu não estou aqui me referindo necessariamente à doença. Muitas vezes a gente interpreta a bênção de Deus só na cura de uma enfermidade. Graças a Deus que o nosso querido pastor Marcelo teve alta da hemodiálise. Glória a Deus. Brevemente ele estará aqui para compartilhar com a igreja. Mas, irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. E precisamos estar atentos para que não venhamos a construir uma relação com Deus baseado naquilo que Deus faz, como que obrigando-o a fazer para que nós creiamos nele. Ele é soberano. Hoje eu falava aqui pela manhã da família lá do Areal. Eu confirmei ali com a irmã Sueli, ela disse que 2 daqueles 6 estão vivos ainda com 60 anos. Imagine, 6 filhos, um ao lado do outro numa cama, nascendo normais e depois eles vão entrevando, vão perdendo os movimentos. 6. Essa cena está forte na minha mente. Aí a gente fica pensando que às vezes o nosso problema é maior, né? Eu estava pensando hoje à tarde, quando vinha para cá, pensando assim, meu Deus, às vezes a gente reclama de coisas tão simples, né? Aí eu pensei em dizer assim para a igreja, olha para mim, irmão, não é toda oração que eu faço que Deus me responde, não, viu? Há orações, pelo menos não me responde do jeito que eu quero, mas Ele tem me respondido em algumas orações de forma poderosa. Aí eu pensei em fazer um apelo, um desafio a você, que tal? Se você viesse aqui à frente, para fazer uma oração forte, né, como dizem alguns, para trocar o seu problema com gente que tem um problema como esse. Quem é que gostaria? Pastor, eu tenho um problema, mas aquele tem. Vamos trocar, ora para Deus pegar o meu, que é menor, e passar para ele, e pegar o dele, que é maior, vir para mim. Quem é que faria isso? E eu não teria coragem de orar por você sobre isso. Porque vai que Deus diz assim, ok, meu servo, você pediu, aí você está lascado. Deus é Deus. Há coisas
Porque a gente não sabe o que fazer. Às vezes há pessoas que buscam aconselhamento pastoral, e eu pessoalmente trabalho aconselhamento pastoral na linha do aconselhamento não diretivo. A não ser em casos excepcionais, onde há um confronto bíblico, eu digo, olha, você está fazendo isso, mas a Bíblia diz para você fazer dessa forma, e o que você está fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu prefiro o aconselhamento não diretivo. Ouvir e ajudar a pessoa a tomar as suas decisões. Sabe por quê? Porque a tendência das pessoas é de virem buscar aconselhamento, querendo que o pastor diga exatamente o que elas devem fazer. Isso é perigoso. É perigoso porque, primeiro, tira a responsabilidade da pessoa. Segundo, traz a responsabilidade para quem a orientou. E terceiro, ela não cresce. Se der certo, ela diz, glória a Deus. Se não der certo, foi fulano de tal que me aconselhou. Entendem? Vai uma dica para quem faz aconselhamento, de quem tem um pouquinho de estrada pela frente. Então, nem toda pergunta vamos ter respostas. Talvez você esteja aqui com mais indagações do que certezas. Cheio de perguntas. O que eu vou fazer amanhã, aquela situação que eu vou enfrentar amanhã, eu não sei o que eu faço. Aquilo que eu vou fazer na quinta-feira, eu já estou preocupado, porque eu não sei o que é que eu vou fazer quinta-feira. Eu poderia estender aqui a minha fala, acrescentando muitas situações que se encaixam dentro desta pergunta. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? Esse era o quadro desta mulher. E eu quero extrair aqui 4 coisas que ela fez. O texto está para nos inspirar. 4 coisas. Quantos estão comigo até aqui? Minha oração é que essa palavra chegue como um pão fresquinho para você. Pão fresquinho, palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. Tem um mistério aqui, irmãos. Você que está me ouvindo em casa, talvez essa palavra esteja indo como uma flecha atingindo você na sua casa. Na sua casa, no seu problema, na sua dificuldade, no seu conflito familiar, na sua dificuldade relacional. Vamos olhar para o que esta mulher fez. Você entendeu que ela não possuía coisa alguma que pudesse fazer? Gastou tudo. Estava lisa. Estava sem grana. Eu não sei quais são os termos contemporâneos. Na minha época de juventude, o camarada estava duro mesmo. Ainda é assim? É ou não? É? Mas você entendeu, né? Não tinha mais o que fazer. 12 anos. Alguns comentaristas sugerem que, na expressão de Lucas, que ela gastou tudo com os médicos, é que ela já havia tentado com vários médicos, sem obter resultados. Então eu quero que você compreenda o que ela fez e pegar aqui princípios para abençoarem a sua vida. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? Primeiro, volte o seu olhar para Jesus. Volte o seu olhar para Jesus. O texto no verso 27, quando encerra dizendo que ela ia de mal a pior, mas o verso 27 começa assim, ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, sabe o que aconteceu no coração dela? Aquilo que as pessoas estão precisando,
esperança. 12 anos sofrendo, ouviu falar de Jesus. Eu imagino assim, opa, Jesus! O Cristo, que já havia feito outros milagres, ouviu falar de Jesus, acendeu a esperança. A esperança nos mantém vivos. Há pessoa suicida, que é suicida patológico. O suicida não tem sonho. O sonho dele vai até o dia em que, no local, na hora, na forma, ele vai encerrar a sua vida. Não tem esperança. Volte o seu olhar para Jesus. Se você ficar olhando para o lado, você é tão contaminado por tantas coisas ruins. Às vezes eu estou vendo algum noticiário e diz, não, eu tenho que tirar isso da minha mente, porque fica um cenário tão pavoroso. Tão pavoroso. Olhe para Jesus, como ela fez, ouvindo falar de Jesus, a esperança a pôs de pé, a esperança a impulsionou a ir em direção a Ele, mesmo o Senhor Jesus cercado de pessoas. O que fazer quando não há coisa alguma a fazer? Volte-se a olhar para Jesus. Volte-se a olhar para Jesus. Amigo, irmão, este texto está para o seu e meu encorajamento. Ou você faz o que ela fez, ou você vai continuar caminhando no desespero. Volte o seu olhar para Jesus. Volte o seu olhar para Jesus. Segundo lugar, você sabe qual foi a atitude dela? Eu quero dizer para você que quando nós ouvimos, entendemos. Mas ouvir e entender não muda necessariamente a nossa vida. O que muda a nossa vida é quando a gente ouve, entende e toma atitude. E há coisas que a gente não consegue nem explicar como fazer. Por exemplo, tenta explicar para uma pessoa como é que se amarra o cadarço do sapato. Tenta fazer isso. Você pega um lado, não pode usar a mão. Tenta explicar. Você pega uma ponta, pega outra, passa por baixo. Tenta explicar. Não tem. Trabalho de casa para você. Alguns vão chegar em casa e vou ver se eu consigo. Aí você vai e faz o quê? Como é que se dá um nó no sapato, cadastro, amarra o sapato? Você vai lá, faz. Pronto, resolveu. Você sabe o que é que muda? Não é o manual, mas é a atitude. Nós temos da Bíblia o manual, mas o manual por si só não muda a vida da pessoa, se ela não tomar posse do manual e aplicá-lo na sua vida. Não sei se, como eu, você faz assim, você compra um aparelho eletrônico, eu acho que são poucos os que leem o manual. A pessoa já vai montando. Quem é que faz assim? Levanta a mão, bem alto. Aí depois que você viu que não deu certo, aí você vai ao manual. Não é assim que acontece? Sabe por quê? Porque a gente quer ver logo funcionando. E quando compra, vem manual em outra língua. Aí lascou. Aí você compra aquele aparelho que vem em chinês. Eu me lembro que quando tive o privilégio de ir à China, numa viagem missionária, nós fomos num shopping center só de eletrônicos. Eu pensei, vou levar um presente para os filhos. Comprei um tablet para a Sara e comprei um celular, iPhone para o Reuel, baratinho na China. Mas chegou aqui, eu abri o tablet, todo em chinês.
Depois a gente foi correndo atrás para tentar trazer para o português. A gente não olha manual. O que muda é a atitude. Você tem ouvido bastante, mas eu quero lhe dizer que ouvir só não muda. Muda é a atitude. Primeira coisa que ela fez, voltou-se para Jesus. Segunda coisa, aproxime-se de Jesus. Ela não só olhou para Jesus, ouviu falar dele, olhou para ele, mas ela fez algo mais. Ela aproximou-se de Jesus. Onde é que está isso, pastor? No verso 27. Ouvindo falar de Jesus. Há pessoas que param aqui. Talvez nesse auditório, pessoas que já ouviram tanto. Estão à beira da fonte de água refrescante, mas não bebem. Ela foi além, diz o texto, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Imagine Jesus vestindo com uma túnica, tocou na veste. Uma outra tradução diz que ela tocou na orla da veste de Jesus, a parte de baixo. Qual o posicionamento desta mulher que nos dá a compreensão da sua postura física? Sabe qual é? É de alguém quase que rastejando, por entre a multidão, esticando a mão. Talvez gente esbarrando, tirando a mão dela. E ela vai vencendo o obstáculo da multidão. No caso dela, o obstáculo foi a multidão. Talvez você tenha outro obstáculo. Mas ela venceu o obstáculo e aproximou-se de Jesus. Tocou na orla da sua veste. Atitude. Está compreendendo o que eu estou falando aqui? O que fazer quando a gente não sabe, não tem mais coisa alguma a fazer? Volte-se a olhar para Jesus. Volte-se a olhar para Jesus. Segundo, aproxime-se de Jesus. Como disse, ela precisava vencer o obstáculo da multidão, mas o que ela necessitava era maior do que qualquer dificuldade que eventualmente ela pudesse enfrentar. Há pessoas que, em meio a uma grande dificuldade, elas estão dispostas a vencer distância, ficar acordada noite toda, não comer pouco ou não comer. Imagine uma mãe com um filho doente. A necessidade do filho se torna maior do que a sua própria necessidade. Ela esquece a fome. Às vezes com dores, ela esquece a sua dor, porque a dor do filho é para ela maior do que a sua própria dor. Então, aproxime-se de Jesus. Amém? Estão entendendo? Terceiro lugar, o que fazer quando não há coisa alguma a fazer à luz da experiência desta mulher? Creia que Jesus pode mudar a sua situação. Você observou o que é que esta mulher dizia? Ela dizia assim no verso 28, olha a confiança desta mulher, uma confiança infantil. Eu digo infantil porque a confiança de uma criança é pura, sincera, é verdadeira. A criança confia. Se você disser para uma criança, não faça isso, vai ali fora ver se o papai está lá. E ela acredita e vai. E esse tipo de brincadeira desconstrói o quê? Confiança. Papai disse que estava lá, pai, e não está aqui. Ah, filho, você acreditou? Vai construindo uma desconfiança. Olha só, sementes. Hoje pela manhã eu disse, você pode escolher a semente.
mas não escolhe o fruto. Você pode escolher a semente da pessoa com quem você vai casar. Mas não pense que você vai plantar a semente de abacate, que eu gosto muito, e vai colher jaca, que eu não gosto tanto. Você escolhe a semente, mas não escolhe o fruto. Por isso, cuidado com a semente que você escolhe. Amém, irmãos? Ela creu em Jesus. Se tão somente tocar nas suas vestes. Ela não estava nem pensando em falar com Jesus, nem em tocar no corpo de Jesus. Ela não estava pensando no seu toque no corpo de Jesus. Aliás, um rabino, ele, pela lei, era impedido de tocar numa mulher. As mulheres na comunidade judaica, elas não podem tocar o rabino, por conta do quesito de Levítico, capítulo 15, que eu disse para os irmãos. Mas ela disse, se eu somente tocar na orla dele, no vestido dele, ficarei curada, sararei. Voltou-se a olhar para Jesus, aproximou-se de Jesus e, em terceiro lugar, ela creu de todo o coração que Jesus poderia mudar a sua situação. Você está entendendo essa palavra? Quantos estão compreendendo aqui? Para abençoar você, irmão, você, amigo. E a última coisa que ela fez, maravilhosa, que eu vou convidar você a fazer nessa noite. Tenha coragem de publicar a sua vitória. A mulher foi curada, não é isso? E quando ela tocou em Jesus, olha que coisa linda. Jesus sabe daquele que, da motivação daquele que se aproxima dele. Eu não conheço o seu coração. Eu não sei qual é o motivo legítimo do seu coração. Pode ser que você esteja aqui, mas na sua mente, em contrariedade àquilo que está se processando aqui. Eu não conheço e nem preciso conhecer. Ele conhece o coração. E diz o texto que quando ela tocou nas vestes dele, Jesus disse assim, quem tocou nas minhas vestes? Versículo de número 30. O outro evangelista, relatando isso, quando os discípulos disseram, mestre, vejo que a multidão te aperta. E o outro evangelista diz assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Vazou virtude. Pá! Meus irmãos, eu imagino o sentimento dessa mulher. A Bíblia diz que imediatamente, está aí no versículo 29, se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Eu não sei o que ela sentiu, mas o que ela sentiu foi específico. Estou curada. Não sei se sentiu calor, não sei se sentiu frio, não sei se ficou arrepiada, mas uma coisa sei, foi sensorial, não foi mental, sensorial, senti que estou curada desse flagelo. E aí Jesus, ouvindo os discípulos, vejo que a multidão te aperta, versículo 31, e dizes, quem me tocou, porém ele olhava em redor, para ver a que fizera isto. Olha só a bênção da gratidão, que eu falei hoje, a gratidão, compromisso, nível profundo. Então a mulher, verso 33, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele
e declarou-lhe toda a verdade. Imagina, 12 anos sofrendo e não ia sofrer mais. Imagina 12 anos padecendo, não ia padecer mais. Gratidão. Foi a gratidão que a levou a temendo e tremendo, literalmente tremendo, é o tremor de quem foi tão abençoado. Imagina essa cena. E ela expressou o que a gente falou hoje de manhã, gratidão no nível compromisso, no nível profundo do vínculo. E ela declarou-lhe toda a verdade. E quando ela falou, ela recebeu uma bênção maior do que a bênção da cura física. Porque a cura física não é a maior bênção, é uma grande bênção, sem dúvida. Mas não são todos os doentes pelos quais nós vamos orar e vão ficar curados. Não é verdade? Porque a bênção maior não está naquilo que a gente conquista do ponto de vista físico. Ela alcançou uma bênção maior. E a bênção que está relatada no verso 34, e com ele eu termino. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. A mulher estava curada e salva. Teve a atitude de publicar. Jesus, numa ocasião, disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Há pessoas que dizem assim: eu já até aceitei, mas eu não quero falar publicamente. Querido, evangelho é desafio a engajamento, a publicidade. Você quer maior expressão de publicidade do que aquela ordem que o Cristo ressurreto deu em Mateus capítulo 28, quando ele diz assim: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Você quer um chamamento à publicidade maior do que esse? Fale para as pessoas. Diga o que Jesus fez na sua vida. Ela teve coragem de publicar a sua vitória. Eu quero nessa noite, encerrando a nossa meditação, dar uma palavra a você que percebe que essa palavra veio ao encontro da sua necessidade. Você que Deus já tem trabalhado o seu coração. Eu creio, irmãos, que o pregador, ele é apenas um instrumento. E no culto, o Espírito Santo vai confirmando aquilo que ele já vem falando no coração da pessoa. Eu quero convidá-lo a fazer o que esta mulher fez. Volte-se a olhar para Jesus. Aproxime-se de Jesus. Creia que Ele pode mudar a sua história. Você ouviu o que Ele disse para aquela mulher? Vai-te em paz. Ah, meus irmãos, não existe loja que venda paz. Não existe empresa que venda paz. Vende-se paz. Se fosse possível, muitos ficariam bilionários, trilionários. Mas paz não se vende, paz não se compra. É uma oferta. Vai-te em paz. Eu imagino o nosso amado Salvador olhando para aquela mulher trêmula, para aquela mulher
impressionada, e ouvindo dele: filha, uma forma afetuosa, uma forma carinhosa, que faz tão bem. Filha, vai-te em paz. E ela sai de cena. Jesus prossegue. E o relato fica para nos inspirar. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, quantas vezes